Olá, espero que todos estejam bem. Bom, o nosso grupo vai estar falando sobre a guerra do Afeganistão e é composto por mim, Lívia, o Murilo, a Nalanda e o Yuri. Bom, inicialmente, né, a Guerra do Afeganistão começou em 1979 e era um conflito entre a União Soviética e um certo grupo do Afeganistão, os Mujahidins. Mais tarde, os Estados Unidos eles vão entrar nesse conflito, mas depois o Murilo e a Nalanda vão estar falando sobre a guerra em si. Bom, essa imagem eu trouxe, que é uma imagem representando o grupo dos Mujahidins lá do Afeganistão. Para a gente entender qual a relação desses países na guerra do Afeganistão, eu vou estar falando um pouquinho sobre o contexto histórico. Bom, na Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética e os Estados Unidos eles eram aliados, né? E no fim da guerra, alguns países saíram prejudicados, exceto os Estados Unidos e a União Soviética. Eles saíram como as duas maiores potências. Os Estados Unidos como a maior potência e a União Soviética como a segunda maior potência. E aí eles conseguiam dessa forma apoiar os outros países, mandar mantimento, várias coisas que os outros países acabaram saindo prejudicados. E a partir daí eles travaram disputas baseadas nas suas ideologias. Os Estados Unidos com o capitalismo e a União Soviética com o socialismo. E esse período ficou conhecido como Guerra Fria. Bom, durante a Guerra Fria, né, existiam diversos fatores que influenciaram e intensificaram o conflito entre os dois países. A União Soviética, ela passou a criar suas próprias bombas, e aí os Estados Unidos falou assim, não, peraí, eu sou melhor. E aí foi quando eles lançaram, né, as bombas nucleares, Hiroshima e Nagasaki, no Japão, para poder tentar ser maior, né? Para poder tentar mostrar que eles eram melhores do que a União Soviética. E aí outros pontos chaves também intensificaram ainda mais no conflito entre os dois. Por exemplo, a corrida armamentista, em que os dois países eles começaram a produzir arsenal bélico voltado para a guerra. A corrida espacial, em que eles começaram a disputar qual país que iria conseguir chegar ao espaço primeiro. Teve a crise dos mísseis em Cuba, que a União Soviética ela implantou na ilha de Cuba uma base militar com a intenção de atacar os Estados Unidos. E essa base de míssil que foi colocada lá, ficou lá durante 13 dias e isso gerou uma tensão muito grande. E também existiram os conflitos pelo mundo, né? A Guerra Fria ela foi denominada de Guerra Fria porque, apesar do conflito entre esses dois países, eles nunca se enfrentaram diretamente. É só através desses conflitos, porque através deles eles conseguiam mostrar quão forte eles eram, né? Quão forte era a potência que eles defendiam, como que tava, né, as suas armas e tudo mais. Por exemplo, existiu várias guerras, né, vários conflitos, como a guerra do Vietnã, da Coreia e a guerra do Afeganistão, que a gente vai estar trabalhando nessa apresentação. Então, assim, existiram uma série de fatores que influenciaram e intensificaram para que esses dois países eles tiveram meio que uma rixa entre eles. Bom, agora eu vou estar falando um pouco sobre os antecedentes da guerra do Afeganistão. O Afeganistão, ele
durante boa parte do século XX, ele e a União Soviética eram grandes parceiros, grandes aliados, mesmo eles estando passando por seu momento monarquista. A União Soviética ela tinha um papel muito importante na economia afegã, com auxílio de armamentos, o auxílio do treinamento militar e na ajuda do desenvolvimento da infraestrutura do país, além do auxílio na questão humanitária. Só que em 1970, na década de 70, a relação entre os dois tornou-se um pouco complexa, porque começando com o primeiro golpe de Estado, em que a monarquia foi derrubada e colocaram no lugar o Mohamed Daoud Khan, que é esse moço da foto. E juntamente do Partido Democrático do Povo Afegão, o PDPA. Porém, a relação entre o PDPA e o presidente não era uma relação boa. Assim, os comunistas do PDPA, eles resolveram fazer um novo golpe de Estado para retirar o Daoud Khan da presidência. Assim, esse golpe ficou conhecido como Revolução de Saúl e ocorreu em abril de 1978. O Daoud Khan ele foi destituído e assassinado. Os comunistas eles invadiram o Palácio Presidencial e assassinaram o presidente junto de 18 membros da sua família. Assim, depois desse conflito, Nur Mohamed Tarak ele entrou o poder como presidente do Afeganistão. Após assumir a presidência, o governo de Tarak ele iniciou várias reformas no país e muitas dessas reformas incomodavam de forma negativa as pessoas do interior do país. Ele iniciou reformas como reforma agrária, inseriu o ensinamento do laico no país e permitiu a entrada de mulheres nos quadros políticos do país, algo que antes não era permitido. Assim, essas mudanças elas se repercutiam de forma negativa no país, principalmente em questão dos grandes proprietários e os grupos mais conservadores, que eles se viam ameaçados e, por conta dessas mudanças, ameaçavam a religião do islamismo. Assim, eles se juntavam e programaram um ataque contra o poder. E eles eram conhecidos como Mujahideen. E eles atacaram várias partes do país de uma só vez. E com esse movimento, o PDPA ele aproveitou da oportunidade e levou a um novo golpe de Estado em que Mohamed Tarak saiu do poder, colocando o Hafizullah Amin, que também não agradava muito os soviéticos porque ele não conseguia conter os Mujahideen e eles temiam que o Afeganistão ele terminasse sua aliança com a União Soviética e se aliasse aos Estados Unidos. E eles também queriam garantir um poder sobre o PDPA para não ocorrer outros conflitos dentro do próprio partido. Então, eu vou falar sobre a invasão soviética. Os soviéticos já estão começando a se irritar com Armin pela ineficiência de combater os Mujahideens. Diz então, em 1979, os soviéticos invadiram e tiraram Armin do poder. Eles decidiram combatê-los. Os Mujahideens declararam uma jihad, que significa guerra santa, principalmente pelo governo soviético ser de ampla maioria cristão ortodoxo. Os soviéticos acharam que essa guerra seria rápida e que eles cometariam facilmente os Mujahideens, mas eles não contavam que os norte-americanos e mais outros entrariam para ajudá-los. Muitos historiadores não têm certeza
porque os norte-americanos ajudaram. Uns falam sobre eles tentarem diminuir o avanço do socialismo, outros falam do interesse do petróleo na região. Além dos soviéticos, também ajudaram os ingleses, os franceses, os paquistaneses e até mesmo os chineses, que eram aliados, entre aspas, da União Soviética, mas não eram muito fãs do Afeganistão e não queriam também, não tinham uma aliança também muito sólida com a China. Então eles ajudaram os mujahidins na guerra. Com essa ajuda, os mujahidins puderam combater os soviéticos. Os soviéticos, no princípio, tinham a vantagem de ter combates aéreos, mas graças à ajuda dos mujahidins obtiveram armamentos antiaéreos para que pudessem derrubar os helicópteros e assim bater de frente com os soviéticos. Os soviéticos começaram a ter centenas de problemas com os mujahidins, pois a guerra estava se estendendo, estava tendo muito prejuízo financeiro de tropas. Os soviéticos estavam entrando em crise por causa dessa guerra, já que seus recursos estavam acabando. Eles pensavam que seria uma guerra rápida. Quando Gorbachev assume o poder da URSS em 1985, começa-se uma inicialização da retirada das tropas soviéticas do território afegão. Gorbachev queria voltar a retomar até a conversa com a China, só que a China não queria conversar com a União Soviética enquanto eles estivessem em território afegão. Então, durante o período, eles começaram a negociação para que se tenha a retirada dos soviéticos do território afegão. Até que em 1989, os soviéticos oficialmente se retiram do território afegão. Agora eu vou falar sobre consequência da guerra afegã. A guerra do Afeganistão está presente até nos dias atuais. Diante disso, o ONU tem feito grandes esforços em busca da paz. O trabalho da ONU consistente em tentar eliminar o terrorismo e fornecer ajuda humanitária aos afegãos. Atualmente, grande parte da população ou morre de fome ou por falta de cuidados médicos. Isso devido à infraestrutura do país que ainda não foi reconstruída. Para além da miséria do povo afegão, esta guerra teve como consequências milhares de mortes, problemas psicológicos dos militares e bilhões gastos em armamento. Essa é a imagem da guerra do Afeganistão. Tem o outro. Essa é a figura. Por finalizando esse trabalho. Essas são as nossas referências. E muito obrigada pela atenção.